E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a série de audiodrama Paciente 63, que podemos ouvir e acompanhar pelo Spotify. Nesta série acompanhamos a doutora Elisa Amaral, que acaba tendo de tratar de um homem, este que é o paciente 63, um homem que diz ter vindo do futuro e traz ali previsões, né, aliás, mensagens apocalípticas sobre um futuro devastado por causa de um vírus, né? Um vírus que seria ali uma evolução da Covid, né, do Covid-19. E é interessante nessa série como a gente percebe que, com diversas referências, citações históricas, de cultura pop, de filmes, livros, séries, o autor, né, Júlio Roras, chileno, ele consegue construir uma narrativa complexa que faz a gente ter vontade de ouvir de novo cada episódio, né, cada parte, e querer entender. Mas a partir desse momento do vídeo, quem não quiser mais spoilers, deixa para assistir depois que eu vi. Mas quem não tiver problema, agora eu vou entrar em detalhes da história e também tentar entender o que aconteceu no final, que é dividido em 3 temporadas. Né? Eu falando sobre a questão da doutora tá ali acompanhando o paciente 63, que o nome dele é Pedro Reuter, interpretado pelo Seu Jorge, né? E a doutora Elisa é feita pela Mel Lisboa, né? A atriz. E nesse vai e vem de informações, primeiramente ela não acredita nele, mas logo com o tempo ela tenta fazer testes, trazer outros médicos, passa ele até por polígrafo, né, e para testar se ele tá falando verdade ou mentindo, aquele aparelho, né, de teste, e acaba que a história se encaminha para que, porque ele explica para ela basicamente que ela vai ter que voltar, né, ir para outra realidade, porque logo é entendido de que não se trata exatamente de viagem do tempo, mas também de viagem em linhas paralelas que tiveram resultados diferentes dependendo de escolhas que foram feitas pelas pessoas. E no caso, a doutora teria que voltar no tempo, né, seguindo as instruções do paciente 63, voltar no tempo, assim, ir para outra linha onde ela encontraria a paciente zero, que se trata da Maria, o personagem que eu vou detalhar mais depois. E essa paciente zero vai fazer uma viagem onde ela vai estar com o vírus, vai se infectar com ele, assim começando, né, o colapso no mundo, que não vai ser uma destruição fulminante, mas vai ser uma destruição progressiva, né, com o tempo, até o apocalipse completo. E assim, na segunda temporada, a gente acompanha o contrário, porque seguindo a risca o que foi passado para ela, a doutora Elisa volta no tempo nessa outra linha e acaba ela sendo identificada como uma pessoa com problemas mentais e tendo que provar a sua história. E aí nesse tempo ela acaba tendo que ser consultada pelo doutor, que é o mesmo personagem, como se fosse uma variante do paciente 63, do Pedro Rojas, mas sendo agora um doutor, né, que eu vou colocar o nome aqui na tela, ele que, na segunda temporada, é ele que consulta ela para entender o que está acontecendo, e ela vai tentar provar, né, que ela está ali numa missão que é impedir, né, esse futuro apocalíptico, que na verdade vai ser assim, modificar o tempo, né, criar essa nova linha do tempo, aonde tudo vai dar certo, a humanidade vai conseguir, né, superar os problemas e vai viver mais. A gente vai entendendo a história que existem diversas linhas do tempo e que existe um grupo de viajantes que voltam nessas linhas tentando alterar, mas nunca tem dado certo, né?
E o ponto ali central de causar essa alteração é com a Maria, a personagem que eu citei antes. Agora o interessante é que a gente vai descobrir que essa Maria, ela é filha ali das variantes tanto do Pedro, né, Hoyer, quanto da Elisa. As variantes dela nessa outra linha do tempo são os pais dela, né, da Maria. E a Maria é essa personagem que depois vai ter contato, vai entender sobre o destino dela, mas mesmo assim, com o passar do tempo, por motivos até de ativismo, motivos de ela passar a entender que a humanidade não tem jeito, que a humanidade precisa de um reset, que as pessoas precisam passar por um extermínio mesmo, coisa que a gente escuta muito na vida real. Tem gente que acredita que a humanidade não tem solução, né? Que um momento vai ter que resetar tudo e meio que essa Maria entra nessa onda e a gente acaba que acompanhando uma história de que tem que ser feita várias alterações, né? Dos viajantes do passado de tentar ali convencer ela, talvez. Pelo menos eu entendi assim a história, porque o final deixa muitos vieses até talvez para ter continuação. Depois eu vou comentar, mas eu acabei vendo que a decisão final teria que ser dela. E aí quando a gente chega na terceira temporada, que a gente vai vendo as revelações finais, lembra quando eu falei que tem um mensageiro, tem uma pessoa que traz ali recados e influências, que ele é do tempo presente, mas ele acaba recebendo mensagens do futuro. Outro ponto interessante que é trazido uma teoria nessa série é que tem como outras linhas do tempo passar mensagens para outras linhas, no caso, pelos aparelhos eletrônicos e digitais. E traduzindo esses sinais, o Gaspar Marim, que é esse meio que mensageiro, que é o que tenta passar as mensagens para outras variantes dessas épocas, né, para eles fazerem o que eles têm que fazer. Ele traduz essas mensagens e ajuda a convencer ali. Agora um ponto que eu vou trazer interessante é que, né, numa terceira realidade que a gente vai acompanhar, existe um escritor, né, que é o Vicente. Se eu tiver falado o nome errado, vou corrigir na tela. Ele escreveu um livro que se trata da história do paciente 63, ou seja, ele foi influenciado para escrever um livro que esse livro ia causar, né, mudanças ali em pessoas que precisavam ter essas mudanças para causar influência na história que está acontecendo ali naquela linha, para ver se aquela linha vai ser a linha que a gente vai poder resolver, vai ser a linha que vai ter a sobrevivência da humanidade. E a própria Maria tem contato com a obra, né, nesse tempo que a gente acompanha na terceira temporada. Então, basicamente, para não entregar muito o final, vai ter essa questão do convencimento, né, dos dois personagens principais, né, que é o casal, né, que lá na primeira era o médico e o paciente, vão tentar convencer ali a Maria, que da outra realidade, que é a filha das variantes deles, de ir e fazer a decisão certa de ir ou não naquela viagem, onde ela vai estar com a cepa do vírus e pode causar ou não a destruição da humanidade. Ficou um vídeo bem longo, mas acho que consegui falar de muitos detalhes e, dependendo do alcance desse vídeo, pretendo falar mais sobre a série. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Deixa o like se você gostou. Até o próximo vídeo.